esta edição vai a fundo a respeito de um tema extremamente importante para a sociedade: o ensino profissionalizante. Em abril, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados realizou encontro para defender um papel protagonista para o Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos falar um pouquinho da nossa CNTU. A CNTU é uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária Regulamentados. A CNTU, hoje, uma realidade formada por economistas, engenheiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas e odontologistas. Esta nossa CNTU, ela discute a questão sindical de uma forma bastante importante, até porque é uma confederação sindical, mas, por outro lado, ela discute as questões da sociedade. Nós discutimos, como bem está colocado, a questão da saúde, a questão da qualidade de vida, através também do tratamento dentário, da nutrição. Ela discute a questão da economia, a infraestrutura. Na verdade, o que nós pretendemos com a CNTU? Que ela participe da discussão da sociedade, dos problemas da sociedade, que nós tenhamos aí condição, através dessa nossa confederação, de estarmos contribuindo para uma discussão mais propositiva, apresentando propostas aí a cada um desses temas. Estamos agora na entrevista do Jornal do Engenheiro. E esta edição vai a fundo a respeito de um tema extremamente importante para a sociedade: o ensino profissionalizante. Qual os cases que nós temos no país e como fazer avançar. Estamos recebendo aqui Walter Vicione Gonçalves, que é diretor estadual do Senai São Paulo, superintendente do SESI São Paulo, membro titular do Conselho Estadual de Educação. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Fábio, estar aqui com seus ouvintes, seus telespectadores. E para mim sempre é uma alegria falar da formação profissional no Brasil, né? Um patinho feio, né? Mas que a demanda é grande, viu? O pessoal está precisando aí dessa formação específica e o professor vai falar conosco a respeito disso, viu? E a proposta inicial desta pauta, quando emergiu lá no nosso conselho de pautas, né, o nosso conselho editorial, era que nós falássemos a respeito dos nossos dois grandes exemplos de educação profissionalizante no país. Nós temos aí o modelo público através do Centro Paula Souza e também nós temos o modelo privado, que aí está integrado ao Sistema S, que é também extremamente respeitado, e a nosso objetivo era apresentar esses dois modelos. Por questões de agenda, o Centro Paula Souza não pôde estar presente, tentamos remarcar e tudo mais, mas sinta-se aí mencionado como também um grande exemplo de educação aí profissional. Professor Walter, o senhor que está aí há algumas décadas nesta área, fale para nós conceitualmente o que vem a ser esse ensino profissionalizante e por que patinho feio, professor? Patinho feio porque a cultura brasileira, né, é uma cultura de que a educação profissional é para o filho dos outros, né? Nesse nível de ensino, né? Porque um preconceito, né? Um certo preconceito e tal. Eu me lembro, tem um decreto que criou as escolas de aprendizes e artífices de 1909, que falava que era para as pessoas desafortunadas, para os jovens desafortunados, ou seja, sem fortuna, e que estavam no ócio e no crime, né? Então já começou com uma questão assim meio preconceituosa, né? O trabalho manual com as mãos era visto até talvez pela forma que o Brasil foi colonizado, com mão de obra escrava. Era um pouco melhor que praticar crime, é isso? Pois é. Não, era para tirar as pessoas por meio de uma ocupação, né? Então, Perfeito. o Brasil valorizava muito as pessoas de colarinho branco, os cursos superiores, né?
Aliás, acho que o Brasil, antes de ter uma escola primária, teve uma faculdade de Direito, quer dizer, a coisa começou... Inverso, eu sempre costumo dizer que a educação no Brasil, ela começou de ponta cabeça. Então, o patinho feio em razão disso, porque, no geral, a valorização dos trabalhos manuais e tal, começa agora, é mais recente, né? No passado era uma coisa um pouco preconceituosa de fato. Então, e o Senai, ele nasceu de um projeto nacional desenvolvimentista, né? Uma instituição que nasceu para formar mão de obra demandada pela indústria. Então, primeiro, é uma entidade de ensino administrada pela indústria, porque no modelo dele vem uma receita compulsória de 1% sobre a massa salarial dos trabalhadores da indústria, mas a gestão desse recurso é totalmente privado, num sistema federativo, mas nasceu desse projeto nacional desenvolvimentista para formar a mão de obra que o Brasil necessitava, então, em 1942, que foi a data de sua criação. Eu acho que o Senai já nasceu moderno, com um modelo muito moderno. Então, como ele se configurou, ele já se configurou de forma totalmente flexível, porque já no primeiro artigo do nosso regimento, do objetivo, era cursos de aprendizagem industrial, portanto, formação do trabalhador do ofício, que você dava a carta de ofício, do soldador, do pedreiro, do carpinteiro, do torneiro, do ferramenteiro. E hoje, acho que hoje somente o Senai continua fazendo esse tipo de formação, porque a maioria das escolas de formação profissional migraram para o ensino técnico. Perfeito. Então, acho que não tem nenhuma instituição no Brasil, no campo industrial, porque os ginásios industriais desapareceram, né? E ninguém colocou nada no lugar na década de 60. Então, o Senai continuou sozinho nesse ofício de formar oficiais. Mas, ao lado disso, ele cresceu para fazer o curso técnico. Hoje, todas as nossas escolas têm curso técnico aqui em São Paulo. E, além disso, tem os cursos superiores, que é o curso técnico superior, que no Brasil aqui a gente chama de tecnologia. Cursos superiores de tecnologia, como a Paula Souza. Mas a origem deles são as ETS, as Escolas Técnicas Superiores da Europa, né? Então, a configuração disto é essa flexibilidade. Nós podemos, pelo nosso regimento, fazer cursos profissionalizantes só na escola, podemos fazê-lo só na indústria e podemos fazê-lo de forma alternada entre a indústria e a escola, o que já mostra uma flexibilidade extraordinária, né? Além disso, também tinha já na sua visão, no momento da sua criação, uma visão muito adiantada com essa questão da formação continuada. Se você pegar o regimento do Senai, vai dizer que o Senai tinha também como objetivo fazer a formação continuada de trabalhadores da indústria. O Senai acho que antecipou esse princípio da educação permanente, que vai sair no livro da Unesco em 1970, 72, do Edgar Fuller, que é o Aprender a Ser. O Senai antecipou isso em 30 anos, era uma visão muito progressista para a época, né? Já falar em formação continuada e tal. E também colocava nessa configuração um terceiro objetivo, que era apoiar o desenvolvimento tecnológico da indústria. Por isso o Senai tem um papel, na minha opinião, muito extraordinário. E o seu core business mesmo, nessa questão da sua pergunta, do modelo, é a engenharia pedagógica. O que eu digo, o Senai tem uma capacidade extraordinária de transformar objetivos, demandas que lhes são dirigidas, em objetivos de ensino. E depois esses objetivos de ensino em plano de curso e fazer a execução desses cursos. Então a gente trabalha muito hoje sob medida. É uma instituição, eu acho que, eu não sei se eu vou arriscar dizer aqui, um pouco diferente da Paula Souza, no sentido de que a gente é orientado pela demanda, né? Ela não é uma entidade baseada na oferta, né? A formação profissional do Senai está orientada para a demanda. A necessidade da indústria, né? Isso, a gente olha um pouco, como a gente está um órgão da indústria, a gente está em concertação permanente com eles, o nosso conselho é formado por industriais,
empresários, todas as escolas também têm um conselho criado e constituído por empresários daquele setor. A gente trabalha muito nesse conceito da acertando. Aí erramos, isso sempre, a calibração disso, mas no geral isso tem sido muito bom para nós, porque há cursos que nós temos 98% de empregabilidade. Então, esse modelo é um modelo baseado num processo de planejamento, na análise ocupacional, é um currículo organizado por competência. Né? No nosso caso, o método, todo o ensino é baseado no aprender fazendo. E são postos de trabalho. Então, quem olha uma escola do Senai fica muito impressionado, porque nós temos um posto para cada aluno. Professor, esse link com a indústria, com as necessidades dela e com a disposição de tantos equipamentos que fazem com que aquele conhecimento vire uma prática, né? Uma rotina na vida do estudante, acaba aí mostrando que o patinho feio se torna um cisne e tem relevância social. Muita relevância social. Eu diria para você que no Senai, e nos cursos profissionalizantes, não é só no Senai, nos bons cursos profissionalizantes, como são da Paula Souza, o aluno tem, mas o Senai eu posso assegurar, ele ganha uma identidade social. Ele tem uma identidade, né? Diferentemente do Japão, eu já fiz estudos a respeito disso. No Japão, o trabalhador ele diz assim: eu sou Mitsubishi, eu sou Honda. Ele está numa empresa, né? No Brasil, não. Ele diz: eu sou torneiro, eu sou ferramenteiro, eu sou serralheiro, eu sou padeiro, né? Eu sou câmara, eu sou eletricista. Há uma identidade profissional muito grande, social, que faz parte dessa identidade e essa é a parte relevante na minha maneira de entender, a pessoa ter uma profissão e se ver nessa profissão socialmente. Além de tudo, a inserção dele no meio social se dá também por meio do trabalho. Isso é um culto que tem no Senai, é um ethos. A gente chama isso de ethos da formação profissional, é o amor pelo trabalho, né? O trabalho como fonte de riqueza, é pelo trabalho que se enriquece, não é por outras formas às vezes não muito legais, né? Não é pelo caminho fácil, né? É pelo trabalho, pela dignidade desse trabalho e tal. Então eu acho que essa coisa social é extremamente importante, no sentido de que faz um cidadão completo, inclusive com essa coisa do culto à perfeição, né? Outro dia eu estava passando por uma rua, tinha um buraco. No dia, uma semana seguinte, por acaso eu passei de novo, o buraco estava fechado. Mas eu diria para você, porcamente fechado. Então tinha lá um caroço enorme, jogaram a massa asfáltica, jogou lá, aí sobrou aqueles pedregulhinhos, um pouquinho de massa asfáltica, ficou sujo o local de trabalho. E aí isso me dá o direito de pensar que quem fez aquele trabalho não gosta do que faz. Porque o que não acontece, por exemplo, nesse ethos do Senai, é fazer bem feito, como se fosse a obra-prima, por diligência. E eu acho que isso faz a diferença muito. E o aspecto social do exercício dessa cidadania, de fazer certo a coisa certa, é muito importante. E fazer bem feito significa fazer com amor. Eu acho que esse é o grande valor cultural e social que o Senai consegue incutir nos seus alunos. Vendo pela televisão a divulgação dos trabalhos que vocês realizam, eu vi um caminhão, ou seja, caminhão indo para algum lugar distante, e de repente se revela que esse caminhão é uma sala de aula onde jovens, bem jovens mesmo, operando um joystick, algo muito próximo da realidade deles, operavam um aparelho que submergia num grande tanque, e lá dizia: poxa, isso daí é a profissão do futuro, o Brasil não tem isso, precisa, vai ser algo muito bem remunerado, depende de uma grande especialização para se operar esse equipamento. E aquilo me chamou a atenção. Que curso que é esse?
É um curso de solda, mas por meio de robô, subaquática. Olha só. Hoje, por exemplo, os soldadores que trabalham com Petrobras, o foco é o pré-sal. Nós estamos antecipando necessidades do pré-sal. Então, o foco do curso, normalmente hoje, quem faz esse trabalho de soldagem subaquática são pessoas, são homens. Ou seja, a pessoa mergulha mesmo. Mergulha com o escafandrismo, está lá embaixo, mas antes de fazer isso, ele fica quase que uma semana num aparelho para poder se adaptar. Criar resistência. E criar resistência e se adaptar à questão das pressões que isso tem. E isso encurta a vida também, né? Das pessoas, porque quando ele sai de lá, faz a solda, ele também tem que ficar mais uns dias isolado dessa cápsula para voltar é um trabalho subhumano, na minha maneira de ver. E tudo isso, no mundo moderno, está sendo substituído por robôs. Que com certeza pode ir mais profundo do que corpo humano, né? Não tem esse problema, não erra, né? Porque ele está controlado. Então é uma unidade móvel, é uma escola móvel. Para nós isso são escolas móveis que vão se deslocar. Porque a gente pode ter necessidades, não são localizadas, né? Então eu posso fazer essa escola fixa em Santos, mas posso ter um problema na região de São Sebastião. Não dá para levar a escola para ou descer para... Então a unidade móvel, ela se mostra essa flexibilidade que eu disse no início para você, mas muito parte, acho que eu não conheço nenhuma instituição aqui no Brasil que tenha unidades móveis como a nossa. Professor Walter, é um prazer recebê-lo aqui nesta entrevista do Jornal do Engenheiro, mas antes de encerrarmos, quero deixar a câmera abertas para suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos muito a oportunidade de falar sobre a formação profissional. Acho que iniciativa como essa do Sindicato dos Engenheiros contribui muito para a gente valorizar a formação profissional no Brasil. Essa formação profissional que não é de terceiro grau, né? Que não é superior, porque todo ensino superior é profissional, né? Mas a gente precisa voltar um pouco para e valorizar isso, valorizar as ocupações que nascem disso, porque o Brasil precisa também disso, né? Precisa de engenheiros e também precisa dessa mão de obra qualificada, do técnico e também do oficial. Muitas vezes a gente fala técnico, mas é um oficial que a gente precisa, tá? É esse processo. Acho que o Brasil precisa pensar um pouco mais em equilibrar a sua oferta de educação também, porque um país que quer competir e ser competitivo numa economia que está aberta, né, não é protegida, 90% dos cursos superiores ofertados no Brasil são da área de ciências sociais, ciências humanas, não que isso estão errado, mas menos que 10% é da engenharia, da tecnologia. Então a gente precisa... E a demanda para isso, né? A necessidade, há muita demanda. E 54% das vagas não são preenchidas. Quer dizer, além de eu ser 10% da oferta, 54% não são preenchidas. E por que não são? Porque os alunos têm medo da matemática, têm medo da física, porque o nosso sistema do ensino médio está voltado para um objetivo, ele não tem uma identidade própria, tal. Então eu diria que eu fico muito feliz que o Sindicato dos Engenheiros tenha prestigiado o ensino profissional. A gente precisamos trabalhar junto com os engenheiros. Acho que os engenheiros, a relação engenheiro-técnicos na Europa é muito mais alta do que no Brasil, de forma que isso é bom para nós, para a valorização das profissões. E fica essa mensagem da necessidade da gente equilibrar um pouco essa oferta. Por isso que uma iniciativa, como eu ouvi você falar sobre o ISES, né? O EasyTech, o EasyTech, são coisas boas, né? São poucas as entidades que estão oferecendo curso na área de engenharia e das áreas de tecnologia. A maioria do privado está nos cursos sociais, porque é fácil. É uma sala e um quadro negro e giz. E um bom professor. Né? É difícil de fazer engenharia em razão de laboratórios, em razão de software, de programas de simulação. Tá? Então nós precisamos usar mais. Muito obrigado pela oportunidade. E nós também, do Senai, ficamos à sua disposição.
Obrigado, viu? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Ok, eu que agradeço. Quando duas pessoas se conhecem, a segunda, no máximo a terceira pergunta é: com que você trabalha? O que você faz? O nosso trabalho, o nosso ofício, aquilo que sabemos e fazemos, também dá a nossa identidade, o nosso lugar no mundo. E é por isso que este sindicato valoriza o trabalho e o trabalhador. Iniciativas como essa do Senai também engrandecem o progresso do nosso país, porque é por meio do trabalho que vamos avançar. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais notícias a respeito da inovação, da tecnologia e da engenharia. Um forte abraço e até breve. Em abril, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados realizou encontro para defender um papel protagonista para o Ministério do Trabalho e Emprego. Acho que nós temos hoje uma oportunidade única de estar aqui reunidos com esses companheiros do trabalho, companheiros do trabalhador, companheiros que fizeram a história desse país, que ajudaram que nós pudéssemos ter hoje um trabalho, uma dignidade do trabalho brasileiro. Acho que esse momento de hoje, de nós estarmos valorizando o Ministério do Trabalho, discutindo a valorização do Ministério do Trabalho, é para nós um passo mais à frente ainda, para que a gente, ouvindo a palavra desses ministros, discutindo com a plateia a questão do Ministério do Trabalho, é ainda dar um passo mais à frente na valorização e na oportunidade de trabalho a todos nós brasileiros. Ex-ministros do Trabalho desde a década de 60 e sindicalistas estiveram presentes para contribuir com o debate. É possível que tenha, sem dúvida, algo a ser aproveitável para a nova geração política que está no comando do país. De mim não sei. É um período tão distante que eu não sei se as coisas que eu vivi nos anos 60, 63, possam de alguma maneira refletir-se nas realidades de hoje. Mas para isso vi, mas para ouvir, para aprender, do que para ensinar. Hoje nós não vemos muito que o Ministério do Trabalho tenha voz sempre nas mesas de decisão, e isso eu lastimo muito, porque não é uma... mostra que o Ministério deixou de ser importante. Eu não entendo hoje, com a força de trabalho que o Brasil tem, aqui possamos assistir à criação de centenas de sindicatos por ano, com nomenclaturas as mais estranhas. Tudo isso, creio que pela primeira vez, não é? E o Sindicato dos Engenheiros, de uma maneira original e criativa e corajosa, coloca o tema em debate. É preciso que desta reunião surjam ideias, surjam propostas, não é? Para que se possa enfrentar aquilo que o próprio sindicato diz na convocação, a existência de uma crise. Hoje nós estamos vivendo um momento que eu acho que, se a gente olhar para trás, eu estou falando de 90 para 2014, né, 24, 25 anos, que nós estamos com novos desafios, Eu sei que o que traz todo mundo aqui hoje é tentar repensar, redefinir, orientar, desenhar, sonhar com o que poderia ser esse novo Ministério do Trabalho. Repudiamos veementemente o desmonte em curso, devendo o processo de reversão ocupar a agenda deste governo, de forma a organizar, a estruturar pública com fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego, capaz de atender às demandas sociais. É isso
que os trabalhadores e trabalhadoras e o movimento sindical espera deste e dos futuros governos deste país. Essas entidades do sistema confederativo, elas têm uma história muito rica nesse país. A gente se sente muito tranquilo e vem para cá com muito desejo de participar dos eventos realizados pelas confederações de trabalhadores, porque elas tiveram um papel extremamente importante na redemocratização desse país. Representantes das centrais sindicais tiveram vez e voz. E nós queremos cada vez mais um Ministério do Trabalho forte. E podem ter certeza que as centrais sindicais, nesse particular, falam uma voz só. Porque nós sabemos que quanto menor a capacidade do Ministério do Trabalho de influência, tanto profissional, política, tanto educacional, mas na política macro mesmo, quem sai perdendo somos nós estou dizendo nós, os trabalhadores. E aí, ao mesmo tempo, nós temos que repensar o papel de algumas instituições. O Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho está fazendo um desserviço para a nação. Eu acho que do jeito que está, nós vamos acabar com o Ministério Público do Trabalho. É melhor acabar do que deixar eles acabarem com a gente. O que nós estamos vendo hoje, principalmente no Ministério do Trabalho, é o esvaziamento das funções que o Ministério do Trabalho tinha. Isso nos está deixando muito preocupados. Uma, porque eles sabem a importância que tem o Ministério do Trabalho, o que ele é capaz de fazer, o que ele fez em defesa dos trabalhadores, dos seus direitos. E aí nós estamos vendo de um tempo para cá ele perdendo, né, funções ou atribuições, e isso com certeza está deixando os trabalhadores muito preocupados. Para saber mais a respeito da luta pelo protagonismo do Ministério do Trabalho e Emprego, acesse o nosso site na internet.